9, nós vamos ler a partir do verso 28. A partir do verso 28. Hoje de manhã tá bem, né? Agora à noite não quer funcionar. Por causa de que eu deixei de pregar, né? Capítulo 9, a partir do 28, a transfiguração. Eu leio assim. A porta está aberta aqui, não? Ok. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, a João, a Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, e os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que o diziam. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Que Deus assim aplique a sua leitura, a sua palavra nos nossos corações. Deus eterno, justo, agradeço ao Senhor por essa oportunidade e por essa tremenda responsabilidade. Eu suplico que o teu filho aqui à frente esteja escondido atrás da cruz de Cristo, de modo que apenas e tão somente Cristo seja glorificado. Eu oro para que cada um aqui nesta noite possa entender o recado da palavra do Senhor ao seu coração. Peço a bênção e que o teu Espírito ilumine, dando-lhe entendimento, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Nós estamos dentro de um contexto em que muitas vozes estão ecoando aí nos 4 cantos da terra. E muitos estão ouvindo, muitas dando crédito, a muitas vozes. Nós, desde semana passada, eu comecei falando um pouco sobre a doutrina de Deus. E a semana passada eu falei um pouco sobre a imanência, a transcendência. E hoje dei início aos atributos de Deus. E como eu disse hoje pela manhã, os atributos de Deus são qualidades, características inerentes a Ele, pelas quais temos, quando conhecemos e discernimos, temos esse discernimento, esse conhecimento melhor desse Deus. Conhecimento esse que o próprio Deus
encarnado, aqui na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele é a base de todo aquele que quer conhecer mais esse Deus. No Evangelho de Mateus, do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus 11, 27 diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, nós temos, e poderíamos aqui estar citando N textos, podemos ter esse conhecimento íntimo do Senhor. Desde, acho que, se eu não estou enganado, já é o terceiro domingo que eu estou dando esse foco mais na pessoa do Senhor Jesus Cristo, embora venho falando sempre como quando eu trouxe aqui a série de mensagens sobre o Eu Sou, dos 7, o Eu Sou de João, no Evangelho de João, com o propósito de provar e mostrar a divindade de Cristo. E esta é uma necessidade que eu julgo, por tudo que eu estou vendo no mundo afora, julgo necessário de estar voltando nas mentes e corações dos irmãos esta mensagem, esta verdade. Por quê? Tempos estão vindo aí em que a mentira a respeito da pessoa de Cristo facilmente vai lubrificar muitos, vai enganar muitos, ainda que você possa estar falando aí dentro do seu mentalmente falando: eu jamais vou negar a Jesus Cristo porque eu conheço Jesus Cristo. Mas eu estou lhe falando que se trata de uma mentira que é arquitetada nada mais nada menos pelo príncipe das trevas. E quando se trata de uma mentira orquestrada pelo príncipe das trevas, isso significa que ele tem poder para enganar, se possível, a Deus escolhidos. Olha o que aconteceu lá nos céus. Ele conseguiu enganar até essa parte dos anjos. Quem somos nós? Se nós não tivermos esse conhecimento pleno de Jesus Cristo, e quando eu digo conhecimento pleno, não no sentido do que Cristo é, Deus, mas Cristo como homem salvador, aquele que nos salvou, e isto nos dá a robustez, a consubstância da nossa fé, para podermos refutar as mentiras que estão vindo aí. Dá um exemplo. Dentre alguns países que já estão ocorrendo isto, mas a China hoje já é um país, um projeto do anticristo do que vai ser no mundo todo. A China, nós já podemos observar que já temos lá a substituição da palavra de Deus. O Xi Jinping, ele não autoriza a abertura de igreja se a Bíblia não for dele. Então a Bíblia está sendo alterada. As imagens das igrejas que têm imagens, é o nosso caso, guardamos a imagem de Cristo no nosso coração, mas as igrejas que têm imagens estão sendo substituídas pela foto do Xi Jinping, e as igrejas que estão escondidas, e aí é onde é uma característica de toda a igreja que está em ascensão, crescimento, que ela cresce em perseguição. A China, por mais paradoxo que seja, é um dos países que mais se converte pessoas diariamente. E eu me lembro que há uns 2 anos atrás, pregando aqui, aí eu dizia nas minhas mensagens que eu tinha vontade de vir uma perseguição aqui para acordar o povo. Não é que eu estou aí às portas dessa perseguição. Aqui no Brasil, não sei se vocês têm acompanhado as notícias,
Não há notícias dessa mídia corrompida, que é a grande mídia chamada, mas as notícias em que é omitida pela Globo, é omitida pela Record, é omitida pela Bandeirante, é omitida por outras redes aí. O que nós estamos observando aqui, e o que eu tenho observado, é que o discurso do ódio, você já ouviu essa frase, discurso do ódio? Esse discurso do ódio é o projeto de Satanás para implementar o que hoje já tem lá na China. Conhece a desculpa do discurso do ódio? Então, eu creio que, como disse aqui outro dia e repito, como nós temos o Supremo, que era para ser o guardião da Constituição, mas são os primeiros a violarem a Constituição, infelizmente. Quando eu digo o Supremo corrupto, não é o sistema, o Supremo em si, mas os ministros que hoje lá nos representam. Eles não me representam, representam os corruptos. Representam os corruptos. Tais coisas que aqui eu estou falando, como do Supremo, como da China, como está colocando lá no canal, eu posso estar me colocando em risco. Eu não posso estar falando mais isso. Mas é a verdade. E eu disse outro dia que se essa perseguição chegar, possivelmente eu devo estar recebendo, se é que eu vou ter essa liberdade de receber visitas, porque a verdade não vou deixar de falar. Mas vamos para o texto. Por quê que eu quero dizer isso? Porque o pensamento aqui no texto é esse pensamento principal: este é meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Este é meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Nessa transfiguração, no monte da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos destacar, vou fazer um resumo aqui dessa transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Ocorre que eu peguei esse texto que está em Lucas, porque ele está mais detalhado, mas os 3 evangelhos sinóticos falam desse texto, dessa mesma ocorrência. Só que Lucas tem mais alguns detalhes, como por exemplo, Lucas ele fala do detalhe de orar. Quando Cristo chama Pedro, Tiago e João, que é uma outra coisa interessante aqui, que esse ciclo de intimidade de Cristo com esses 3 discípulos, e que nós podemos observar que esse ciclo ele é confirmado em outras passagens, como lá no Getsemane. Quem é que estava com Cristo lá no Getsemane? Esses 3, Pedro, Tiago e João. Como podemos observar lá no sermão profético, quem é que estava lá indagando a Cristo? E lá tem um acréscimo, tem André também, além dos 3, Pedro, Tiago e João, e também André. E na ressurreição da filha de Jairo, quando Cristo entrou no quarto para ressuscitar a filha de Jairo, quem foi que Cristo permitiu para entrar com ele no quarto? Reservado apenas também esses 3, Pedro, Tiago e João. Agora Cristo vai para o monte orar e leva esses 3, Pedro, Tiago e João. E o detalhe aqui é que Lucas fala que eles estavam com sono, possivelmente coisa que não está nos outros evangelhos, era noite. E esse fato aqui, quando eles estavam lá, ou melhor, quando Cristo estava orando, interessante assim como aconteceu lá no jardim do Getsemane, Cristo deixava eles e se distanciava para orar. O que acontecia com os discípulos? Dormiam, eles não conseguiam ficar acordados orando. Aqui desse mesmo modo, Cristo estava orando.
E enquanto ele orava, diz o texto, a aparência do seu rosto se transfigurou. Lá nos evangelhos de Marcos, do Senhor Jesus Cristo segundo Marcos e Mateus, tem alguns detalhes a mais. Lá fala da luminosidade. Mateus, por exemplo, fala que o seu rosto brilhou igual à luz do sol. Então, dá alguns detalhes a mais acerca dessa transfiguração. Não é o foco de Lucas. Lucas tem outro foco, que através dessa experiência, em especial para os discípulos, tem como propósito de encorajá-los, de sedimentá-los, fortalecê-los acerca do mistério, acerca da grande tarefa que eles teriam à frente, de dar continuidade pós-ressurreição a esse projeto do Senhor Jesus Cristo. Então, outra curiosidade que tem no Lucas e não tem nos outros evangelhos, além do orar, também nós temos aqui o sono, como aqui eu já disse. Lá não mostra que eles estavam dormindo, apenas aqui. E também o assunto em questão. Aqui, quando eles acordam, o verso 30 fala: e eis que os dois varões falavam com ele. E quem eram os varões? Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Aqui Lucas retrata o motivo, o assunto da conversa de Cristo com duas personagens aqui. E quem são essas duas personagens? Moisés e Elias. O que é interessante é que eles se reconheceram. Eles não são contemporâneos de Moisés e Elias. Aqui nós estamos falando aqui de Elias, mais ou menos aí 1100 anos. Moisés, 1400, quase 1500 anos. Estamos falando desses personagens. Mas eles viram e reconheceram. Porque Moisés e Elias, quando aqui apareceram em glória. Apareceram em glória, não fisicamente falando. Ainda que Elias foi levado pela carruagem, ainda que Moisés, não sabemos ao certo o corpo, mas a Bíblia diz que Moisés morreu e que houve essa disputa entre o arcanjo Miguel com Satanás, para não deixar que Satanás pegasse o corpo de Moisés. Então, possivelmente ele deve ter morrido sim. Mas o que me chama a atenção é que eles reconheceram esses dois personagens. Uma outra coisa interessante aqui é que nessa transfiguração do Senhor Jesus Cristo, temos dois momentos, o momento em que Cristo está orando e que ele é transfigurado, o seu rosto é transfigurado, a luminosidade toma conta. Então chamou mais atenção porque à noite, então aquela luz sobrenatural para chamar a atenção, mesmo eles pesados de sono, mas eles passaram a prestar atenção, prestar assunto ao que eles conversavam. E o outro detalhe é que quando os discípulos, quando os personagens aqui, Moisés e Elias, se ausentaram, a Bíblia fala que uma nuvem tomou conta deles. E por que tomou conta essa nuvem tomou conta? Porque assim que os personagens se ausentaram de Cristo, a Bíblia fala que Cristo estava sozinho e Pedro, ele tomou uma atitude, se tratando de Pedro, não é de se surpreender, mas é inusitado. Diante daquela imagem apoteótica, daquela imagem celestial, daquela visão extraordinária, Pedro esqueceu de você, Pedro esqueceu de mim, Pedro esqueceu do resto da humanidade, e ele fez um pedido inusitado: mestre, olha, isso aqui é bom demais,
vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas. Uma é para o Senhor, a outra é para Moisés e a outra é para Elias. A gente fica aqui, né? E os demais lá que se dão. Mais ou menos isso ele quis falar. E a Bíblia fala que a glória, a outra manifestação, a glória do Senhor, ou seja, a nuvem tomou conta daquele ambiente. E ao tomar conta daquele ambiente foi quando Deus falou das nuvens a esses 3, digo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. A ele ouvi. Isso aqui tem é muito interessante e tem uma relevância muito grande ao analisar isso aqui, porque dando sequência aqui, eu vou estar citando na minha conclusiva esta outra passagem aqui, que é a cura do jovem possesso, que é o que encaixa, né, o entendimento dessa transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Mas esse pedido de Pedro foi um pedido em que, entre linhas, ele estava negando e ao mesmo tempo rejeitando e retendo a glória e rejeitando os ensinamentos de Cristo acerca da sua partida, ou seja, acerca da sua morte. Era o assunto em questão com esses 2 personagens, e que também nos chamam a atenção, porque esses 2 personagens, eles não apareceram de forma aleatória. Esses 2 personagens, nada mais nada menos, um representando a lei, ou seja, o grande legislador, que é Moisés, e o outro representando como um grande profeta todos os profetas. Então nós temos aqui a lei e os profetas, e agora na pessoa de Cristo encarnado, a graça sobre graça, lei, profetas e a graça. A lei que falava de Cristo, os profetas que anunciaram Cristo, agora eles estão diante de quem eles anunciaram. Que coisa maravilhosa, amém? Então, diante disto, diante dessa maravilha, diante dessa visão apoteótica, aí Pedro chega a esta atitude impensada, né? Porque a Bíblia fala que ele, quando estava ali, né, meio que sem entender o que estava acontecendo diante daquelas luzes, e quando ele viu que Moisés e Elias saíram, ele já ficou falando: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e para Elias. E a Bíblia fala, porque ele não sabia o que dizer. Está aqui no verso, qual é o verso aqui? O verso 33, finalzinho 33, diz assim: ao se retirar estes de Jesus, disseram-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. E não sabendo, porém, o que dizia. Porque, diante daquela cena ali, qual seria a atitude de quem está diante do mestre? Ouvir, não falar. Mestre é para ouvir e seguir as instruções, discípulo é para ouvir e seguir as instruções do mestre, não dar sugestão. Em especial, se tratando aqui do mestre dos mestres, do Rabi, de Cristo, do Senhor, do Deus encarnado. Pedro, na sua forma de agir impensado, vai diante do Senhor Jesus Cristo e sem esperar ouvir o que Cristo tinha a falar, já dá aquela sugestão. E aí vem justamente essa frase: este é meu filho amado, a ele ouvir. Quais as implicações e de como nós podemos aplicar isso aqui em nossas vidas, nos nossos dias atuais? Eu disse, isso aqui é o pensamento principal. E dentro desse pensamento principal, nós
podemos fazer essa ligação para o nosso momento em que nós estamos vendo e ouvindo muitos profetas por aí. E ouvir muitos profetas, alguns estão ficando meio que até espantados, ou até mesmo dando crédito no que esses profetas estão falando. Mas no texto, o que chama a atenção é que Pedro, Tiago e João, eles não estavam ouvindo, mas estavam tendo experiência de visão. E essa experiência de visão, Pedro recebeu um balde de água fria, vamos colocar assim. Pedro recebeu uma advertência como deve administrar as suas experiências pessoais. Porque cuja experiência pessoal muitas vezes não serve para o outro. Não é o caso aqui, porque está servindo para nós. Mas muitas experiências não servem para o outro. Como, por exemplo, tem músicas que são confeccionadas com base na experiência do músico. Aí você pega essa música que foi confeccionada com base na experiência do músico e traz para a congregação cantar. Não se aplica. Pode aplicar na vida de um ou outro, mas no sentido geral da congregação não se aplica. É uma experiência, uma vida, um momento pessoal e especial que ele teve com Deus. Pode me abençoar? Pode sim. Pode me fortalecer na fé? Pode sim. Mas não pode virar regra para a minha vida. Não pode se tornar uma regra para a minha vida. Pedro, Tiago e João tiveram a visão da glória. E aí nós fazendo esse paralelo com o que está lá em Êxodo 33. Lembra de Moisés lá no monte? Lá Moisés, quando estava no monte, recebendo de Deus os 10 mandamentos, a Bíblia diz que no primeiro momento o Senhor mandou Moisés descer porque o povo já estava se extraviando. E a Bíblia diz que Moisés, aí onde há uma ligação muito interessante aqui, similar ao que aconteceu lá no monte, né? A glória, né? As luzes, ou seja, ali foi a centelha da glória. Aqui também nós podemos colocar, mas aqui o próprio Cristo revelado, Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E diante desta visão, o Senhor fala para Pedro que ele deveria se conter e não falar. E isso é o próprio Senhor Deus. Este é o meu filho, o meu eleito. E eleito aqui só está em Lucas também. É meu eleito, a ele ouvi. Quem é esse que, diante de tudo que nós estamos passando, e diante do que já está vindo aí à frente, que na China já é uma realidade, na Dinamarca, se eu não estou enganado, também já é uma realidade, de negar Jesus Cristo, de tirar o nome de Deus da Bíblia, o nome de Cristo da Bíblia, como lá na China já está tendo esse ensinamento, que Cristo, ele apedrejou a mulher adúltera, a mulher que foi pega no ato de adultério. Xi Jinping adulterou a palavra e diz que Cristo pegou a pedra e foi o primeiro a apedrejar a mulher, porque ele perguntou que ele não tinha pecado, seria o primeiro. Como todos tinham pecado, ele não tinha, foi lá e apedrejou. Então é esse ensinamento e muitos estão caindo nesse ensinamento. Quem é este? Este que Cristo, o próprio Deus está falando, é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. É ele, e somente ele, basta para a sua vida. Não sei em quem você está querendo consubstanciar a sua fé.
Se você está querendo consubstanciar a sua fé, sedimentar a sua fé em outras correntes, em outros meios, que não seja na pessoa de Cristo, eu te digo que isso vai te deixar confuso, se é que já não está confuso. Porque o que Deus está falando, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvir, porque ele basta para você. Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvir, porque ele te salva. Não há outro, como está lá em Atos 4:12, não há outro dado entre os homens, pelo qual vamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele que salva. Se alguém está colocando isso e está tendo, o que a China está fazendo? Ela está investindo aqui no Brasil, né? E está colocando muitos filmes de qualidades no YouTube. E esse filme de qualidade, uma vez eu assisti com Vanessa, por curiosidade, para conhecer também. E esse filme de qualidade, quando digo qualidade, qualidade de se assistir, não de conteúdo em si, né? É uma distorção, uma distorção tão disfarçada que você, se não tiver intimidade com esse Cristo que salva, você cai. Você cai. Já tem um terceiro mandamento lá na China, que é o mandamento do Espírito Santo. Tá? E por que Deus está falando para Pedro, e aqui se aplica a todos nós? Este é o meu filho, meu eleito, a ele ouvir, porque só ele te salva. Se fundamente, se sedimente nesta verdade, porque o que está vindo aí à frente, eu posso não estar mais aqui para te auxiliar, para te ajudar. E a minha recomendação é, independentemente de eu estar ou não, ou de fulano que está te auxiliando mais próximo de você, está ou não, a minha recomendação é, consubstancie a sua fé nesse que pode, o único que pode salvar. Não é emprego, não é família, não é marido, não é esposo, não é filho, não é nenhum outro tipo de religião, porque a religião não salva, quem salva é Cristo. Consubstancie a sua fé nesse que salva. Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvir, e ele está te oferecendo o que ninguém pode oferecer: salvação. Se aproprie desta verdade. Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvir, porque ele tem a palavra de vida eterna. Pedro, olha só o que tomou conta de Pedro, e que se eu estivesse no lugar de Pedro faria pior ainda. Por quê? Qual foi a sensação de Pedro ali? Pedro estava diante da glória, diante de uma visão apoteótica, diante de uma visão sobrenatural e extraordinária. Então Pedro, no seu materialismo ainda, esqueceu. Aí é onde uma irmã bem que falou, onde nós entendemos um pouco que amor é esse, porque nós não conseguimos entender esse amor. Amor de se esvaziar da sua glória, amor de deixar lá a sua glória para vir aqui e sofrer como ele sofreu. Este é meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvir, porque ele tem a palavra de vida eterna. Vida eterna, por incrível que pareça, eu não tenho conhecimento de estatística agora, mas eu sei que tem. Mas é um assunto em que é um assunto ainda distante de alguns crentes, quando eu falo distante, porque o materialismo está tão presente que esse negócio de morrer, esse negócio de depois que morrer viver eternamente, como é que é isso?
não tem essa preocupação de se inteirar sobre isto. Como eu disse aqui quando eu comecei a falar sobre profecia, sobre o tempo do fim. O que é isso senão uma viagem que você tem a fazer, e todos que se programam para viajar, quem se interessa a conhecer o destino, se interessa a conhecer a estrada, se interessa como é a estadia, se interessa como é o clima, se interessa como é o local da sua estadia. Se nós temos essa viagem a fazer, e eu tenho essa viagem, eu procuro me inteirar, e eu procuro cada dia mais estar íntimo desta verdade, a viagem diante dessa mensagem, porque ele tem a palavra de vida eterna, ele está me oferecendo para esse destino uma vida eterna, que hoje eu não sei o que é isso, porque cada dia mais eu estou me defiando, eu estou nesse processo de amortização. Lá, o que ele está me prometendo é eterno, e o que ele está prometendo lá, ainda que a nossa mente, limitada como ela é, não tem capacidade de entender como que ela é, mas aqui nessa faísca da glória, como lá na de Moisés, como na visão de Paulo do terceiro céu, nós podemos observar que é algo em que ao homem não é digno de expressar. É isto que Deus está aqui falando para tantos quantos creem. Ele tem a palavra de uma vida extraordinária, tão extraordinária para a sua vida, e a recomendação de Deus nessa noite é a ele ouvir. A ele ouvir. Este é o meu filho amado, o meu eleito. A ele ouvir, porque quem vê ele, vê o Pai. Essa foi a pergunta de Filipe, quando Cristo estava os instruindo acerca da sua partida. E Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou aqui contigo há tanto tempo, tu ainda não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer o Pai? Nós não vamos conhecer o Pai, não Pai na sua transcendência, como aqui eu apresentei, mas nós podemos conhecer o Pai na sua imanência, aqui representado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no ápice da sua revelação, Deus encarnado, o Verbo encarnado, e esse Verbo encarnado, a palavra encarnada, aquilo que antes você ouvia, agora está vendo. Eu fico imaginando os irmãos, os nossos queridos da época lá de Gênesis, do Antigo Testamento, que ouviam muito a voz do Senhor, como aqui a própria de Pedro, ouvindo a voz de Deus. E aí agora você está vendo, e João fala: olha gente, ele é tão maravilhoso, ele é tão real, que ele existe, e nele nós apalpamos, nós pegamos, nós sentimos. O eleito de Deus para restaurar a sua vida, para restaurar a humanidade caída. Este é o meu filho, o meu amado, a ele ouvir, porque quem ouve a Cristo, ouve o próprio Deus. Aqui está a palavra de Cristo. Você está querendo ouvir quem? Você quer aprender da palavra de Deus só nas mensagens sensacionalistas de YouTube em especial? Quando você para ouvir, porque via de regra é um dos assuntos menos ouvidos, porque se ouve mais sobre algumas questões de natureza escatológica, mas também não é interesse de muitos. Eu tenho observado e acompanhado um pastor, escritor, professor de teologia sistemática, matemático, professor de hebraico, uma pessoa de um conhecimento extraordinário, humilde, simples. Eu tenho aprendido muito com ele, mas eu fico observando nos seus vídeos, bem como em algumas palestras, em que ele dá um pingo de gente. Eu fico observando o próprio Cristo. A gente fica, se for olhar para homens, mas a gente se volta para o próprio Cristo. Cristo, quando aqui esteve, a multidão estava ao seu redor, enquanto ele estava multiplicando pães.
multiplicando peixes. Mas quando ele começou a falar, endureceu o discurso, começaram a abandonar. E aí aonde essa questão da palavra de vida eterna se aplica muito a Pedro. Ouvi, Pedro, a ele, o meu eleito, porque esse tem palavra de vida eterna. Porque quando o Senhor Cristo, perguntou para os que estavam abandonando e para os discípulos que ficaram: quereis vós também? Senhor, diz Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ah, que coisa maravilhosa! Então, o que nós estamos observando é essa letargia e esse abandono. Isso se encaixa muito bem para o que a Bíblia fala do tempo do fim. O abandono das Escrituras, o abandono da verdade, o abandono das causas de Deus, a apostasia tomando conta das igrejas, como, não sei se já ouviram essa, achei muito interessante, interessante, mas é um bizarro, é uma verdadeira heresia, que um pastor colocar um moinho de coentro, semente, de cominho, aí colocou num púlpito aqui, aí começou a moer, aí disse que estava moendo o quê? Moendo todos os nossos pecados. E ali ele faz aquele sensacionalismo, leva a congregação toda naquela histeria. São os pregadores de hoje. Eles querem levar você para a histeria, sensacionalismo. Pedro estava diante de uma visão, e justamente isso tomou conta dele. O emocional estava lá em cima, estava maravilhado, ele estava agindo pela emoção, e repreendido por Deus. Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E quando eles começam a descer no monte, eles estavam calados, que aí depois dessa visão, conta lá em Mateus em especial, que Lucas não fala disso, lá em Mateus fala que quando Cristo se aproximou deles, a repreensão foi tão grande da parte de Deus, que os três estavam lá deitados de bruços, diante desse Cristo. Desceram caladinhos, e recebeu o recado direitinho de Cristo: olha, não conteis nada a ninguém. Este é meu filho, o meu eleito, aí ouvi. E esse a ele ouvir, observa que, agora quero concluir, o fracasso, ou seja, o paradoxo do que estava ocorrendo lá embaixo, lá em Mateus, lá em Gênesis e Êxodo, 32, quando Moisés desceu do monte, a primeira vez, ele desceu porque o povo tinha rebelado contra Deus. Arão foi usado para fazer aquele bezerro de ouro e tudo mais. Era o contraste do momento de Moisés com Deus. Agora o contraste do momento de Cristo com os discípulos, com o que estava acontecendo. Quando eles descem, eles encontram que um jovem epilético, possesso, em que os discípulos que ficaram, não Tiago, Pedro e João, mas os discípulos que ficaram não tinham conseguido expulsar esse demônio. E estava uma confusão, o que diz lá em Marcos 9,14, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, que os escribas discutiam com ele. Então, estava uma confusão, estava uma discussão, porque os discípulos estavam frustrados, tentaram expulsar o demônio, mas não conseguiram. Então, consequentemente, abateu a tristeza, abateu a sua decepção, o fracasso. A multidão começou a reclamar dos discípulos, e o jovem continuava ainda epilético, continuava ainda possesso, o pai reclamando, a multidão, e pensa que não, eles deparam diante de Cristo e os discípulos que estão descendo no monte, que passaram a noite orando. E diante dessa cena, o que a Bíblia fala? Que eles correram diante de Cristo, e Cristo vendo aquela confusão, é como se, calma, o que está acontecendo? Qual o motivo da discussão? A confusão estava instaurada,
Por quê? Porque não deram ouvidos a Cristo. A mesma confusão lá no Êxodo, em que quando Moisés desceu, a confusão estava feita lá, estava o povo dançando, o povo, porque o povo se desviou adorando o bezerro de ouro. A incredulidade do povo lá no Êxodo se reflete aqui na incredulidade, não só do povo, mas também dos discípulos, homens de pouca fé, que foi o que Cristo fez. Até quando estareis eu com vocês, não estarei eu com vocês para o tamanha ou pequena fé de vocês? Como aqui no verso 19, fala assim: geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. A incredulidade era tão presente na vida desses, que Cristo chega para o Pai, e o Pai fala para ele: Senhor, se tu podes alguma coisa, olha só, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Cristo pergunta: se podes? Se podes? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. A cura está inerente a quem tem fé. Salvação é inerente a quem tem fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Cristo, ele trouxe a cura. E a cura dá a salvação. E a salvação é inerente a você. Se você tem fé, ele está dizendo que o impossível na sua vida, ele pode fazer. Porque o impossível é justamente inerente a ele, Deus, que é o Deus das causas impossíveis. Era impossível para nós alcançarmos salvação. Era impossível, mas o possível veio. E veio de uma forma tão maravilhosa que até hoje teólogos discutem, escrevem livros, falam e não esgotam para explicar que amor é esse que levou ele a descer da sua glória para vir aqui, se importando. Por isso a pergunta de Cristo: se importas? Se podes? A pergunta do Pai aqui: Senhor, se importa pelo meu filho? E Cristo está dizendo, Deus está falando: me importo tanto, que eu me fiz homem para te salvar. Tem prova maior do que esta? E aí agora fica nós questionando, muitos questionando: Senhor, se podes, me salva. Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Se Pedro, naquela condição, agiu daquela forma, como você agiria se hoje você tivesse uma visão dessa natureza? Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Muitas vezes as nossas reações, elas representam rejeições daquilo que Deus quer ensinar através da experiência que Ele lhe concedeu. Pedro demonstrou isso. Ele rejeitou através da sua atitude. E a repreensão foi: este é meu filho, a ele ouvi. E esse a ele ouvi, o que fica na sua mente, no seu coração, que Cristo, Ele quer ser sim o Senhor da sua vida. Não fale de boca para fora que Ele é o teu Senhor, se você não o prioriza. Não fale de boca para fora que Ele é o seu Salvador, se você não deixa Ele ser o seu Salvador. Não faça esse tipo de declaração, mas se entregue, se rende totalmente a Ele, porque só Ele, por meio dEle e para Ele são feitas todas as coisas. A Ele, portanto, a glória eternamente. Amém. Foi para a glória dEle que você foi criado, e é para a glória dEle que Ele veio te restaurar. Aceita-o. Quando eu digo aceita-o, se
nós estamos falando. Eu sou, humildemente falando, com todas as minhas limitações, o porta-voz de Cristo para esse pequeno rebanho. Se você não dá crédito nesse porta-voz, eu lhes pergunto, você está dando crédito a quem? E se eu lhe digo que você está dando crédito a outros porta-vozes, que não esse, alguma coisa vai estar te causando confusão. E o que eu estou lhe instruindo é: Cristo é o eleito de Deus, a Ele ouvir. Pare de ficar ouvindo o que outros falam, colocando confusão na sua mente. Pare de ficar lubrificados por oratórias bem-sucedidas, bem colocadas, bem pronunciadas. Ouça a voz daquele que a multidão rejeitou quando ele endureceu o seu discurso. Talvez ele está endurecendo o seu discurso para você, mas você não quer ouvir o duro discurso de Cristo na sua vida. Talvez você quer viver na apoteosa da visão de Pedro, e a repreensão de Cristo na vida de Pedro, de Deus na vida de Pedro, deve também funcionar na sua vida. Cale-se, ouça a voz do meu eleito. Pare de ficar ouvindo vozes, mas purifique os seus ouvidos para ouvir a voz daquele que pode te salvar. Amém. Este é o Filho, este é o meu eleito, a Ele ouvir. Amém? Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar.